Hoje conversaremos sobre como montar uma carteira campeã de dividendos com apenas R$ 500. É isso mesmo, investidor. Então, antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal para dar aquela força ao nosso projeto e ative as notificações para que você fique por dentro de tudo que acontece por aqui e ganhe cada vez mais dividendos. Porque ganhar dinheiro sem fazer nada é bom demais. Ter uma carteira pagadora de dividendos é o pulo do gato para quem quer viver de renda passiva. Mas como montar uma carteira campeã de dividendos? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais. E hoje estaremos montando juntos uma carteira com apenas 500 pratas, 500 conto. Estaremos montando hoje. Nessa minha carteira, eu vou utilizar 6 ativos, sendo 3 fundos imobiliários e 3 ações. Mas só isso, Hermes? Sim, só isso. Por quê? Você que está iniciando agora tem que ter o hábito de acompanhar os seus ativos. Não adianta pulverizar sua carteira com 20, 30 e não conseguir saber nem o nome dos ativos que você tem no seu portfólio. Não pode fazer isso. Então hoje nós vamos começar bem light, bem tranquilo. Adquirir o hábito de acompanhar os relatórios dos fundos imobiliários e os balanços trimestrais das suas empresas, aí você pode passar para 5 ações, 5 fundos imobiliários. Tá tranquilo. Eu tenho meu emprego tradicional, mas mesmo assim eu consigo acompanhar todos os meus fundos imobiliários e ações e você já tem 5 de cada. Pode aumentar um pouco? Pode. Eu só não te aconselho a ter mais de 10 fundos imobiliários e mais de 10 ações. Isso eu não aconselho, porque nós, pessoas físicas, que temos o nosso trabalho de 8 horas para conseguir acompanhar, dar atenção à família e tudo isso, vai ser difícil. Mas em compensação, essa quantidade menor que você possui, você vai saber no miúde toda a forma de ganhar dinheiro dos ativos que você tem em carteira. E isso não tem preço. É você saber aqui, na palma da sua mão, o que cada um faz, como ganha dinheiro, o que vende e assim sucessivamente. Porque você conhecendo a fundo os seus ativos, a sua carteira vai ser muito melhor e você não será surpreendido com essas loucuras do mercado, que você sabe que existem muitas. Vamos iniciar a montagem dessa nossa carteira pelos fundos imobiliários, que é o que eu mais gosto. De olho aí na tela. Então, o primeiro fundo imobiliário que eu vou falar para vocês é o Galho 11, um fundo imobiliário do segmento de logística, que está custando atualmente R$ 8,14, possui um dividend yield relativo aos últimos 12 meses em 13%, um dividend yield excelente, pagou de últimos rendimentos 9 centavos por cota, possui um patrimônio líquido de 1,3 bilhões de reais, então um mega fundo imobiliário, possui um P sobre VP em 0,88, então está em promoção e possui no seu portfólio 25 imóveis distribuídos por diversos estados do nosso país, como vocês podem ver aí, estando mais concentrado em São Paulo, isso é normal, lá é onde tudo acontece, mas também tem galpões aí na Bahia, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, Alagoas, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão e Goiás. O segundo fundo imobiliário que estarei selecionando para essa nossa carteira de R$ 500 é o RZTR11, um fundo imobiliário do segmento de fazendas que está custando atualmente R$ 82,09, possui um dividend yield em 13,58%, pagou de último rendimento R$ 1,10 por cota, um patrimônio líquido de 1,8 bilhões de reais, possui um P sobre VP em 0,86, está em promoção e possui também no seu portfólio 22 imóveis, que são 22 fazendas. Observe aí no gráfico. Então ele possui 9 fazendas no Mato Grosso, que é normal, que o Mato Grosso nada mais é do que o centro aí do nosso agronegócio, 4 no Maranhão, 3 no Tocantins, 3 em Goiás, 1 no Paraná, 1 na Bahia e 1 no Piauí.
O terceiro fundo imobiliário que estarei selecionando para essa carteira é o KNCR11, um fundo imobiliário do segmento de papéis que está custando atualmente R$ 102,42, que possui um dividend yield em 11,51%, que pagou de último rendimento R$ 1,00 por cota, que possui um patrimônio líquido avaliado em 7,3 bilhões de reais e um P sobre VP em 1,01, está muito próximo do seu preço justo e possui no seu portfólio 71 CRIs. E olha aí o detalhe desses CRIs que ele possui em carteira, de olho aí na tela. Então, o KNCR11 ele possui 90%, mais de 90% da sua carteira em CRIs, o que é muito bom, o que quer dizer que é um fundo imobiliário de papel raiz, tá? Possui a maioria dos seus CRIs indexado ao CDI, o que é muito bom, porque a taxa Selic está numa tendência de alta, então a chance de nós ganharmos muito dinheiro com esse fundo imobiliário é grande demais. Possui ali um pouco também indexado à Selic, 9,6%, e um mínimo aí 0,3% do IPCA, concentrando-se bastante em escritórios. Mais um detalhe que eu posso falar para vocês aqui do KNCR11, que eu já li, eu tenho ele na minha carteira pessoal e acompanho ele todos os meses. Que ele é um fundo imobiliário high grade. O que é isso quer dizer? Que ele está preocupado em ter bons pagadores e não um high yield, que não está nem aí se ele vai pagar ou não. Ele quer receber um dividend yield alto, né? Ele quer receber um yield alto. Então, não é esse o caso do nosso KNCR11. A preocupação dele são devedores que possuem um rating bem definido. Agora vamos abordar as ações. A primeira ação que eu selecionei para essa nossa carteira de R$500 é o Banco do Brasil, uma ação do segmento financeiro, que é um banco, né? Está custando atualmente R$ 25,30, possui um dividend yield em 10,83%, então está ganhando de lavada aí da poupança, pagou de últimos dividendos no último ano, dividendos e JCP, R$ 2,60 por ação, que é um pagamento excelente. Teve um lucro líquido em 2024 de mais de 31 bilhões, então quase 32 bilhões, então possui um valor de mercado avaliado em 138,69 bilhões de reais, um P sobre VP em 0,80. Então ele está em promoção. Raras vezes eu vi o Banco do Brasil custando menos do que o seu preço justo. É uma grande oportunidade, mas isso não é uma recomendação, hein? A segunda ação selecionada para essa nossa carteira é a CEMIG, que é com o ticket CMIG4, uma ação do segmento de energia, custando atualmente R$ 10,48, possui um dividend yield em 13,60%, pagou de dividendos e JCP em 2024 R$ 1,43 por ação, teve um lucro líquido em 2024 de 8,1 bilhões, um valor de mercado em 33,52 bilhões e possui um P sobre VP em 1,07. Apresenta um pouco de ágio, mas quando a empresa é boa, esse ágio aí está bem pequeno. Então você pode comprar com tranquilidade, se você achar que é o caso para a sua carteira pessoal, tá ok? A terceira empresa que eu selecionei para essa nossa carteira é a Copasa, com o ticket CSMG3, uma ação do segmento de saneamento que está custando atualmente R$ 21,72, que possui um dividend yield em 12,76%, está ganhando de lavada da poupança também, pagou de dividendos e JCP em 2024 R$ 2,77 por ação, teve um lucro líquido em 2024 em 1,4 bilhões, um valor de mercado avaliado em 8,28 bilhões e possui um P sobre VP em 1,05. Também com um pouco de ágio, mas para boas empresas esse ágio está bem pequeno. Agora que já selecionamos os ativos que vamos colocar em carteira, como eu vou distribuir esses R$500 nesses 6 ativos? Vamos fazer juntos na prática, de olho aí na tela. Então observem como é que eu fiz aqui nessa minha tabela, tá? Para a gente montar junto. Então, observe que eu tenho uma coluna onde tem os fundos imobiliários e as ações. Eu coloquei aqui em primeiro os 3 primeiros fundos imobiliários e os 3
os últimos, as nossas ações. Coloquei um total, tá? Nessa primeira tabela. Na segunda coluna aqui é cotas. Na terceira coluna, rendimentos, aqueles que pagarem no mês. Na quarta coluna, eu coloquei aqui o valor investido. E numa quinta coluna, a porcentagem. Dentro de cada uma dessa aqui, ó, nós temos a fórmula, como vocês podem ver aqui no canto, ó, tá vendo? E observem também que eu coloquei aqui nessa primeira tabela o dividend yield da nossa carteira de R$500. Nessa segunda tabela, aqui mais abaixo, observe que eu coloquei aqui os 6 ativos que eu vou estar montando a carteira, né? Os 3 primeiros fundos imobiliários, os 3 últimos, as ações. Numa segunda coluna, quanto que ela pagou de dividendo nesse mês. Observe que nessa terceira coluna eu coloquei aqui os valores atuais, né? No caso, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, você colocar aqui nessa terceira coluna os valores do momento que você está fazendo, tá? Aqui já estão os valores que nós falamos anteriormente aqui no vídeo. Uma quarta coluna que eu coloquei aqui, essas duas linhas que estão em negrito, que é o valor investido. O primeiro aqui é o valor investido em fundos imobiliários e esse segundo é o valor investido em ações. E nessa quinta coluna nós temos aqui 2 espaços preenchidos também, onde o primeiro é a porcentagem investida em fundos imobiliários e a de baixo é a porcentagem investida em ações. Lembro vocês que aqui eu fui bem conservador, tá? Bem conservador mesmo. Deixei 80% em fundos imobiliários e 20% em ações. Lembro que por mais que eu esteja sendo conservador, eu estou sendo bastante arrojado, porque está tudo aqui em renda variável. Mas essa carteira é uma carteira de renda variável. Não estou fazendo considerações quanto ao que você tem em renda fixa, ou reserva de emergência, ou Bitcoin e outras coisas, tá bom? Então, continuando. Então, como é que eu vou fazer? Vamos supor, só para vocês entenderem aqui, observem, continuem observando na tela. Eu vou comprar uma cota de cada fundo imobiliário e cada ação. Ó, comprei. Vocês observem, vocês conseguiram observar que os valores da tabela foram atualizando, confere? Então observe aí que eu tenho aqui ó, o valor investido 8,14, 82,09, ó. Nessa coluna de rendimentos, observe que com a compra de uma ação e uma cota de cada ativo desse, eu já vou ganhar R$ 2,19 no mês seguinte. E eu já fiz um investimento de R$ 250,15. Observem também que tem a porcentagem de cada ativo desse em relação ao dinheiro que eu investi. O dividend yield da nossa carteira já aparece aqui, ó, 0,88. Observem lá nessa tabela de baixo, ó, que aparece R$ 192,65 investidos em fundos imobiliários e R$ 57,50 investidos em ações. E observe também a porcentagem. Qual que é a meta aqui? É ter 80% em fundos imobiliários e 20% em ações. Observe que está bem próximo, 77,23. Vamos continuar comprando agora para que nós tenhamos aí para que podemos atingir o valor de R$500. Então vamos lá, vou colocar aqui ó, 5 de GARI 11, vou colocar 2 de RZTR, vou deixar 1 de KNCR, vou colocar mais uma de ação, 3 de CEMIG e vou deixar 1 de Copasa. Olha aí quanto deu, ó, já temos investido R$ 411,06. E nós temos também aqui nessa tabela de baixo R$ 307,30 em fundos e R$ 103,76 em ações, ó. Fazendo um total de R$ 75,25. Vamos lá, estamos chegando. Eu vou comprar mais GARI 11, eu vou colocar aqui 15 GARI 11. Então, vou manter os 2 RZTR, o 1 KNCR, o 2 Banco do Brasil, 3 CEMIG e 1 Copasa. Vamos ver quanto é que vai dar? Olha aí, ó, já deu R$ 492,46 investidos. Eu posso comprar mais alguma coisa? Eu posso comprar mais um GARI 11. Deixa eu colocar aqui 16 para ver se dá. Ó.
16, eita, passou um pouquinho, hein? R$500,66, não dá, então vamos deixar aqui 15 somente, tá? A meta aqui é ter R$500 investido. Se tiver um troco, a gente deixa ali o troco. Se der para comprar um outro fundo imobiliário, compre. O meu troco, quando eu faço meus aportes, eu estou comprando de Isnel 11, que é um excelente fundo imobiliário do segmento de energias limpas. Depois dê uma olhada lá no relatório e veja se faz sentido para vocês também. Então, dessa maneira, nós montamos aqui uma carteira com apenas R$500, possuindo aí R$492,46 investido, no qual eu tenho 79% em fundos imobiliários, com R$388,70, e 21% em ações, com R$103,76. Atingir aquele 80-20 é o ideal, mas é difícil, por causa dos valores que sempre vão estar atualizando. Eu não sei quando você vai estar fazendo essa compra, mas estando sempre o mais próximo possível é ideal, tá ok? Bem, pessoal, hoje conversamos sobre como montar uma carteira campeã de dividendos com apenas R$500. E vocês perceberam que nós conseguimos comprar 6 ativos, sendo 3 fundos imobiliários e 3 ações, gastando apenas um pouco mais de R$492. Sobrou um troco, né? Como eu mostrei para vocês ali quando a gente estava montando a tabela. Esse troco eu vou gastar qualquer coisa? Não. Deixe ali, junte com os dividendos mensais e compre outro fundo imobiliário. Pode ser um dos que nós escolhemos hoje, ou pode ser o Isnel 11, que é um excelente fundo imobiliário que está pagando muito e possui um futuro brilhante pela frente, com essa ideia das energias limpas, em construir usinas fotovoltaicas, que o sol ele vai nascer todos os dias. Então quem souber ganhar dinheiro com isso vai estar bem demais. Lembro que nada que foi dito aqui é uma recomendação de compra ou de venda de algum ativo na sua carteira. Lembre-se, você deve ler os relatórios, estudar os balanços trimestrais das empresas antes de colocá-las em carteira ou antes de vendê-la. Não vai na diquinha, estude. Quanto mais você levar a sério esse negócio de investimento, mais dinheiro você vai ganhar. Antes de sair, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, porque isso dá uma força tremenda para o nosso projeto. Vamos juntos construir nossa renda passiva. Te vejo no próximo vídeo.